Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o bloco econômico chamado União Europeia. Mas antes disso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula. Gente, para começar a aula eu quero fazer aqui um breve histórico de como a União Europeia surgiu. A União Europeia ela vai surgir com este nome apenas em 1992 com o Tratado de Maastricht, que consagrou 28 países membros dentro da União Europeia. Porém, a União Europeia ela faz parte de uma política, uma tendência que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, um ano antes da Segunda Guerra Mundial acabar, em 1944, foi criado um grupo com alguns países. Esse grupo se chamava Benelux. Pega bem aí as 3 sílabas que formam essa palavra. B de Bélgica, Ne de Netherlands, ou seja, de Holanda ou Países Baixos, e Lux de Luxemburgo. 3 países da Europa que criaram aí uma união econômica para tentarem se reconstruir após o fim da guerra. Beleza? Então, a partir disso, depois de 1944, surgiu esse tipo de bloco e outros acordos econômicos que foram aí consagrando mais países dentro do bloco da União Europeia, beleza? Então, gente, em 1992 foi criada oficialmente a União Europeia com esses 28 países. Objetivos principais da União Europeia, galera, então era ter uma união econômica, uma redução das desigualdades econômicas entre os países, uma livre circulação de pessoas entre os países. Então a gente sabe que o continente europeu não é um continente muito grande. O Brasil, por exemplo, é um pouquinho menor só que o continente europeu. Então você se deslocar pela Europa é muito fácil, muito comum. Por isso que existem lá vários trens que ligam um país no extremo norte a um país que está no sul. Então a Europa é um continente que ela vai se interligar durante esse processo. Então livre circulação de pessoas e também livre circulação de capital e mercadoria, que é o que a gente vai focar aqui na nossa aula de hoje. Então, essa livre circulação de mercadorias e de dinheiro vai fazer com que a União Europeia se desenvolva bastante, né, em questão de produção e transporte de mercadorias. Por quê? Porque aí você não tem mais nenhum tipo de taxa alfandegária entre os países. Então as mercadorias podem chegar em um determinado país e sair de um determinado país sem custar nada. Beleza, galera? Então foi uma união, né, econômica e social entre os países. Então, galera, a gente vai perceber que existem algumas políticas econômicas que formaram esse maior bloco econômico que existe até hoje. Algumas delas são o Parlamento Europeu, né, a criação do Parlamento Europeu, a criação de uma moeda única e a criação do espaço Schengen, que nós vamos falar nesta aula também. Vamos começar agora com a questão da criação da moeda única, o euro, beleza? Então, galera, o euro em 2002 foi instituído pelo bloco da União Europeia como a moeda única que os países membros deveriam ter. Só que o que aconteceu? Nem todos os países aderiram a essa moeda e vão existir alguns motivos para isso acontecer. Então, por que seria ruim você participar aí dessa questão da moeda única, você ter aí uma moeda única dentro do seu país que valesse para todos os outros países da Europa? Bom, vamos pensar assim, você é um país desenvolvido da Europa, né, da União Europeia, e existem algumas políticas, né, que contemplam essa questão da moeda única do euro, que fazem com que as suas políticas não consigam chegar nos seus objetivos, certo? Então, esses acordos econômicos gerais que englobam todos os países da União Europeia muitas vezes podem quebrar alguns acordos econômicos que você tem dentro do seu território. Só que, como você possui essa moeda única e você assinou esse termo, né, meio que um contrato de moeda única, você tem que seguir
todas as regras que a União Europeia colocar para você. Então você não ter a moeda euro como moeda única faz com que você tenha mais liberdade econômica para você tomar as medidas, né, de câmbio, de valorização da sua moeda, de desvalorização dessa moeda, da forma que você quiser, beleza? Por que é bom você estar dentro aí do bloco da União Europeia e você ter a moeda euro como uma moeda única? Bom, vamos imaginar aí que você é um país um pouco mais subdesenvolvido dentro da Europa, você é um país que está na periferia do capitalismo dentro da Europa. O que vai acontecer? Vão existir algumas políticas que vão subsidiar esses países mais pobres para que eles se desenvolvam mais. E isso vai ajudar com que você desenvolva mais a sua economia, né? Você tenha uma moeda mais valorizada, você tenha uma mão de obra mais valorizada, uma produção mais valorizada. Então, olhando por esse lado, seria aí uma vantagem, né, você ter essa moeda única. Agora, galera, pensando nos países periféricos da Europa, alguns países que, comparado à Inglaterra, França, Alemanha, são países um pouco mais pobres, essa questão de você ter uma moeda muito valorizada não vai ajudar esse país, porque o nível de consumo da população e o nível do PIB desse país não vai acompanhar a moeda. Então isso vai fazer com que esse país entre aí numa crise financeira, beleza? Que foi o que aconteceu aí com Portugal e que aconteceu com a Grécia também, beleza? Galera, seguindo aqui, nós vamos falar agora sobre o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu ele vai funcionar da seguinte forma: todos os países que participam da União Europeia podem ter parlamentares lá dentro do Parlamento Europeu. Como vocês estão vendo aí na foto, é um parlamento muito grande. O Parlamento Europeu é como se fosse aqui a nossa Câmara dos Deputados Federais aqui. Então imagina aí que o Brasil, em vez de estados, fossem todos países e aí existisse aí esse parlamento maior que juntassem todos esses parlamentares europeus. Beleza? Como que funciona esse Parlamento Europeu, galera? A Inglaterra tem quantos parlamentares, professor? A Rússia tem quantos parlamentares? Como que funciona isso? Por que um tem mais e por que um tem outro? Por que um tem mais e por que um tem menos? Bom, vamos entender. É bem básico, gente, ó. Os países que possuem mais parlamentares são os países que possuem maior população, certo? Então, é relativamente proporcional à população. Então, se você tem uma maior população, você vai possuir mais parlamentares dentro do Parlamento Europeu. Se você possui uma menor população, você vai possuir proporcionalmente menos parlamentares. Galera, o que eu queria trazer aqui para vocês de problemática muito comum dentro aí da União Europeia? A Turquia é um país que ela está metade no Oriente Médio, metade na Europa, beleza? E a Turquia sempre quis entrar dentro da União Europeia. Por que que os países da União Europeia não querem que a Turquia entre dentro do bloco econômico da União Europeia? Por quê? Se a Turquia entrar dentro da União Europeia, ela vai participar desse Parlamento Europeu e a Turquia é um dos países mais populosos do continente europeu. O que isso vai acarretar? A Turquia vai possuir muitos parlamentares e muita força política dentro do Parlamento Europeu. E isso não é uma coisa que os países membros da União Europeia querem. Então esse é um dos motivos que fazem com que a Turquia não possa entrar dentro da União Europeia. Durante a aula eu vou falar sobre mais um motivo, beleza? Galera, falando agora do espaço Schengen. O espaço Schengen, galera, basicamente é um acordo de livre circulação de pessoas e de mercadorias dentro do território europeu. Como eu disse para vocês no começo da aula, a União Europeia possibilitou que as pessoas transitassem dentro da Europa de forma livre, transferindo-se de um país para o outro sem fronteiras, como se você fosse de um estado para outro aqui no Brasil, beleza? E as mercadorias também, da mesma forma. Então, por exemplo, a União Europeia ajudou muito nessa questão porque se você tem um país que possui uma economia mais industrializada e tem outro país que possui uma economia mais agrária, né, de setor mais
primário, esses países normalmente vão se ajudar e vão usar dessa livre circulação de mercadoria para que eles possam aí se desenvolver conjuntamente. Beleza, galera? Acabei de falar da Turquia. Outro motivo da Turquia não poder entrar dentro da União Europeia. Imagina vocês, a Europa ela tem uma questão aí com os refugiados, principalmente os refugiados que vêm do continente africano e os refugiados que vêm do Oriente Médio. A Turquia ela está coladinha com o Oriente Médio e a gente sabe que o Oriente Médio é uma região bastante conflituosa, então tem muitos refugiados aí advindos do Oriente Médio. Imagina vocês liberar as fronteiras aí da Turquia, então as pessoas ali iriam caminhar em direção à Turquia, iriam entrar dentro da Europa e entrar dentro da União Europeia, e a partir desse momento você pode circular por todo o território da Europa livremente, porque isso é um acordo do espaço Schengen, certo? Então isso não é interessante para os países para os países membros da Europa, porque eles possuem uma política mais conservadora com relação aos imigrantes, beleza? Para fechar, galera, eu quero falar aqui de um processo bastante famoso que a mídia aqui no Brasil e internacionalmente falou muito, que foi o processo da saída do Reino Unido do bloco econômico da União Europeia. Então, esse processo aí foi chamado de Brexit. Ó, a palavra aí já vai dizer muito bem. Então, de Bretanha, né? De Grã-Bretanha, e exit, de saída, certo? Então, a saída da Grã-Bretanha aí da União Europeia. Quais foram os principais motivos, né, para o Reino Unido dizer que não queria mais fazer parte do bloco econômico da União Europeia? Primeira coisa, um motivo econômico. Qual que é esse motivo econômico? O Reino Unido sempre se considerou, dentro da União Europeia, o país mais desenvolvido, o país mais rico. Então, o Reino Unido meio que se acha o bonzão dentro da União Europeia, beleza? E ele considera também que, por ser o mais rico, ele merece alguns privilégios. E considera, por último e mais importante, que existem alguns países que são considerados da periferia da Europa, como eu citei aqui para vocês um exemplo de Portugal e da Grécia, que são países que estavam em período de recessão econômica, de crise econômica e que estavam demandando de muito dinheiro do Reino Unido para se reconstruírem. Então existe ali uma política de auxílio dos países mais desenvolvidos para esses países mais periféricos da Europa. E o Reino Unido falou assim, ó, eu ficar ajudando a Grécia, eu tô perdendo dinheiro, certo? Um dinheiro que eu podia estar investindo na minha indústria, na minha tecnologia, certo? No meu comércio. Então eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ficar ajudando aí essa galera, até porque a minha moeda é Libra, certo? Minha moeda nem euro é. Então eu quero sair desse bloco aqui. Isso é um dos motivos, o econômico. O segundo motivo, essa crise dos refugiados que vem acontecendo aí desde 2016, né, principalmente no território europeu. Então, existem lá os conflitos no Oriente Médio e existem os conflitos no continente africano. Essas pessoas elas vão buscar abrigo, simplesmente abrigo, porque na terra delas é impossível de morar, porque ou está acontecendo guerras, ou as pessoas estão morrendo, você não tem o que comer, enfim, é inabitável ficar no seu local de origem. Então as pessoas começam a deslocar para os países mais próximos, países que tenham condições, né, de dar aí algum tipo de auxílio para eles. O que aconteceu? Essa questão da livre circulação de pessoas que eu falei para vocês fez com que a chegada de refugiados dentro do Reino Unido fosse muito maior, beleza? Então o Reino Unido olhou para aquilo, a população olhou para aquilo e falou, pô, esses refugiados aí que vêm de outro país, eles têm outra cultura que não é a nossa, então existe aí também muita xenofobia do povo que mora aí no Reino Unido. Eles vêm aqui, roubam nossos empregos e ainda criam mais desemprego para a nossa população. Nós não temos como atender aos serviços urbanos de todas essas pessoas, então nós não temos saúde para oferecer, educação para oferecer, o que na verdade, galera, é tudo uma falácia, né? É uma coisa que vai encobertar o verdadeiro discurso. Os imigrantes, né, que em maioria entram aí dentro do Reino Unido, eles vão
pegar aqueles empregos de menor remuneração e que não precisam de nenhum tipo de formação acadêmica, beleza? Então eles vão ser, na maioria das vezes, funcionários, que são empregos que não exigem formação acadêmica e que os ingleses normalmente não trabalham nessas áreas. Então a gente vê até hoje que falta pessoas para trabalharem nessas áreas dentro do Reino Unido, galera, beleza? Então é tudo uma falácia porque existe um processo, né, de xenofobia dentro do território do Reino Unido que é muito forte contra esses imigrantes, principalmente os imigrantes de religião islâmica, beleza? Galera, então essa é a União Europeia, o maior bloco econômico e com o maior número de membros dentro do território mundial, um bloco que tem muita influência econômica e política sobre todos os países do globo, beleza? Para fechar, galera, eu quero só dizer aqui para vocês, a União Europeia, ela vem sofrendo um processo de enfraquecimento nos últimos anos, então ela vem faturando menos e essa questão do Brexit também está contribuindo aí para esse enfraquecimento do bloco econômico da União Europeia. Galera, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.